Vem com a gente, a Gazeta Esportiva começa agora. Tem muita informação para você ficar por dentro de tudo em 1 hora de programa, hein? O programa começa falando justamente do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 9h30, recebe o Vitória no Morumbi, num jogo que marca a abertura da 12ª rodada do Brasileirão. O repórter Jonas Campos acompanhou o que foi possível do último treino do Tricolor. Confira. Como de costume, treinamento da véspera do jogo fechado para a imprensa. Todo mundo do lado de fora. Diego Aguirre estaria tramando algo especial para enfrentar o Vitória hoje, 9h30 da noite, no Morumbi? Mistério no ar. Mas a princípio o treinador deve manter o time que no último sábado conseguiu a vitória histórica sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se for assim, o Tricolor vai para o jogo com Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson e Jusilei, Lucas Fernandes, Nenê e Everton e Diego Souza na frente. O treinador uruguaio faz boa campanha até aqui, com 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Após 11 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue lá em cima, brigando pelas primeiras colocações, com 20 pontos conquistados. Um cenário bem diferente em relação ao ano passado. Para se ter uma ideia, o São Paulo de 2017 terminou o primeiro turno com 19 pontos na zona do rebaixamento, número já superado pelo São Paulo de Aguirre na atual edição do Campeonato Nacional. O momento é bom e, dependendo dos resultados desse meio de semana, o Tricolor pode até terminar a rodada na vice-liderança e assistir à Copa do Mundo numa boa. E no Vitória, a expectativa é manter o bom futebol apresentado nos últimos 2 jogos, quando venceu a Chapecoense em Salvador por 1-0 e empatou com o Corinthians na Arena em Itaquera em 0-0. O repórter Adriano Dolfi tem as informações da equipe baiana. Na véspera da partida com o São Paulo, o treinador Wagner Mancini fechou uma parte do treino, mas dedicou a atividade final a um descontraído recreativo, com a participação do próprio Mancini. A atividade foi no CT do Palmeiras e o técnico tem problemas para escalar a equipe. Os desfalques do técnico Wagner Mancini estão na zaga. Canu está suspenso e Aderlan, por força de contrato, não poderá atuar contra o São Paulo. Mas o atacante André Lima promete um jogo de igual para igual contra um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Sabemos que a equipe dele está num bom momento, né? Vem de 2 vitórias seguidas. Temos que ter cuidado com a equipe deles, tem um contra-ataque forte, tem jogadores de qualidade que não pode dar espaço, mas também ele sabe que do outro lado também tem jogadores com qualidade que pode decidir o jogo. Enfrentando uma equipe que marca forte como o São Paulo, atua no contra-ataque, qual que deve ser a postura do Vitória? Acho que o jogo é resolvido em detalhes, né? Do mesmo jeito que eles marcam forte, nós também marcamos. A qualidade que eles têm, nós também temos, né? Então vai ser resolvido em detalhes o jogo. Então quem tiver mais focado, mais atento, vai vencer o jogo. Esse tabu de nunca ter vencido no Morumbi para o jogador faz diferença, para a equipe também faz alguma diferença? Não, na verdade, tabus são para ser quebrados, né? Isso não significa que nós vamos quebrar, mas também não significa que vai continuar. Nós estamos ali para jogar futebol, dar o nosso máximo. Caso a gente venha ganhar, a gente quebra um tabu. Caso o contrário, continua o tabu. Mas nós estamos pensando somente no jogo, né? E fazer um grande jogo, se Deus quiser, sair com a vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo é referência quando se pensa em tabu. Jamais havia vencido o Atlético Paranaense na história da Arena da Baixada. E aconteceu no final de semana. Quer dizer, nada impede que o Vitória, de repente, consiga uma vitória do Vitória sobre o São Paulo. Mas, claro, o favoritismo é todo São Paulino. O time baiano até complicou a vida do Corinthians na última rodada, segurou um 0-0 em Itaquera, mas o São Paulo vive um momento melhor, está embalado, pode terminar essa fase pré-Copa do Mundo na 2ª colocação e acontecendo tudo dentro da normalidade. O São Paulo vence e termina bem essa fase aí pré-Copa. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Evidentemente que o São Paulo tem motivos para estar feliz, porque o ano passado foi triste para o São Paulo, né?
foi muito triste. São Paulo ficou 13 rodadas na zona de rebaixamento, não tinha jeito de sair, né? E ficava aquela agonia de se saber se caía ou não caía, aí time grande não cai, aquela coisa. E acabou, né, tendo um respiro somente nas 2, 3 últimas rodadas, né, 4 últimas rodadas. Porque o São Paulo saiu e não voltou para a segunda divisão. Agora é diferente. Agora você vê que o Aguirre tem o controle do time e ele tem alguns jogadores que estão fazendo a diferença, né? Principalmente o Arboleda, na defesa, está jogando muito bem, no meu modo de ver, né? O Nenê, no meio campo, como meia, armando as jogadas, vindo de trás, fazendo gols. Bola parada com o Nenê, ganhou outra dimensão. Um outro status. Um outro status, porque ele sabe bater falta e ele sabe bater um escanteio muito bem. Isso aí para Arboleda, Diego Souza, é um mamãozinho com mel, né? Porque sabe subir de cabeça e fazer gol. E até o Diego Souza está jogando bem. Então, quando eu disse no começo do ano que o São Paulo ia ser campeão brasileiro, todo mundo falou, você está louco. Esse time não vai passar, vai cair para a segunda divisão, não vai cair. Eu não disse, mas pensei, confesso. Você não falou, mas deve ter pensado. Mas eu acho que não, porque o São Paulo gastou 50 milhões de contratação. 50 milhões de contratações. 50. E veja você, contratou caras bons, contratou caras certo, para o lugar certo. Por isso que o São Paulo está indo nesse pique e nessa atuada. Então, acho que vai ganhar do Vitória. Me desculpe, meu amigo o Wagner Mancini, de quem eu gosto muito, e um dia eu gostei até de ver treinando para o próprio Corinthians, que gosto tanto do trabalho dele. Mas eu acho que você vai dançar, Mancini. E a nossa enquete desta terça-feira também aborda esse último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. A pergunta é, você acha que o São Paulo termina a rodada como o melhor paulista do Campeonato Brasileiro? Yes or no, Celso Cardoso? Conversando em inglês hoje, hein? É, porque russo eu não sei. E tem mais uma coisa para eu ler, pera um pouquinho. Okay. Lembrando que para isso acontecer, o tricolor paulista precisa pelo menos empatar com Vitória nessa noite. E o Palmeiras não pode vencer o Flamengo amanhã no Allianz Parque, verdade? Yes. Yes? Então quer dizer que o Palmeiras vai perder amanhã? Não. O São Paulo vai vencer o Vitória, que já é o suficiente. Não, mas aí o Palmeiras... Mesmo se o São Paulo vencer, o Palmeiras vencer, não muda nada. O São Paulo continua sendo o melhor. Continua sendo melhor. Independe do jogo do Palmeiras, entendeu? Olha, seria... A não ser que o São Paulo não vença. Não, como independe? Está escrito aqui, Não, Rodolfo. criatura, Palmeiras deixa eu te não explicar. vencer. Ó. Pode empatar. Se o Palmeiras empatar... Não, deixa eu te explicar. Não vencer. Deixa eu te explicar. Não, se o Palmeiras... O São Paulo tem 20 pontos e o Palmeiras tem 18. Correto? Tá. Se o São Paulo empatar e o Palmeiras não vencer, o São Paulo ainda assim termina com o melhor paulista. Mas se vencer, independe do resultado do Palmeiras. Eu acredito que vai vencer. Entendeu? Bom, eu vou dizer a verdade para você, não quero ser advogado do diabo, né? Estou até dizendo que o time vai ser campeão, mas você acha que vai perder do Vitória? Não, a pergunta não é essa. Não, se o São Paulo, olha aqui, Rodolfo II está me ajudando. Criatura, se o São Paulo empatar e o Palmeiras pessoas do ganhar, meu coração, sim, mas para o São Paulo não terminar, para não terminar com o melhor paulista, precisa perder o jogo. É isso que eu estou te dizendo. Ou empatar. Não, ele pode empatar e o Palmeiras ganhar. Eu acho que... Vocês me confundem aqui, fico tensa. Olha, é o seguinte, eu até acho que o São Paulo vai ser campeão, mas não termina com o melhor paulista. Quem termina com o melhor paulista é o Palmeiras. Olha... Eu também acho que o Verdão vai na frente, hein, Rodolfo? Deixa eu agradar o Rodolfo II aqui. Não, mas eu acho que vai dar Palmeiras também. E vamos falar de Copa do Mundo, vai, gente. Copa do Mundo, põe aqui o logotipo da Copa do Mundo, Rodolfo II. Seguimos nesta terça apresentando os grupos do Mundial da Rússia e chegou. Vamos detalhar o grupo E, o grupo do Brasil, Zil. A Copa do Mundo tem a seleção brasileira, o país com mais títulos mundiais e que nunca ficou de fora da competição. Apoiado no talento de uma ótima geração e confiando na competência do técnico Tite, o Brasil vem forte sonhando com o hexacampeonato. Líder das eliminatórias sul-americanas e sem perder desde junho de 2017, o time canarinho é um dos grandes favoritos à conquista da taça. Durante o caminho até a Rússia, Neymar, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus marcaram juntos 17 gols contra os rivais do continente.
e são a esperança da torcida brasileira na 21ª edição da Copa do Mundo. A seleção suíça, eliminada pela Argentina nas oitavas de final da Copa de 2014, terá sua 11ª participação em mundiais. A melhor campanha até agora foram as quartas de final em 1934, 38 e 54. Pelas eliminatórias europeias, a Suíça terminou em segundo lugar no Grupo B, o mesmo de Portugal, líder da chave. Na repescagem, eliminou a Irlanda do Norte e deve ser um desafio complicado para a seleção brasileira na Copa. Depois de ser a sensação do Mundial aqui no Brasil, a seleção da Costa Rica espera repetir o belo desempenho de 2014, quando foi líder num grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, 3 campeões mundiais. Além disso, esta foi a melhor participação da Costa Rica, eliminada nos pênaltis nas quartas de final contra a Holanda. Nas eliminatórias da CONCACAF, os costarriquenhos terminaram em segundo lugar, atrás apenas do México. A última participação da seleção sérvia em Copas do Mundo foi em 2010 na África do Sul. Na ocasião, o país de origem iugoslava caiu no grupo da Alemanha e venceu os germânicos por 1-0. Mesmo assim, não avançou para as fases seguintes. Esta é a segunda participação da Sérvia em mundiais. Nas eliminatórias europeias, o time foi líder do grupo D. A estreia do Grupo E acontece no dia 17 de junho, com os confrontos entre Brasil e Suíça e Costa Rica e Sérvia. Quem passa? Brasil e Suíça. Segue, Chicão? Não. Brasil e Costa Rica. Celso, Brasil e Suíça. Acho que Brasil e Suíça. Passa Costa Rica e Sérvia. Brincadeira. É Brasil e mais alguém. Já pensou? Falando em seleção brasileira, a equipe de Tite, tô vendo já algumas bandeirinhas, hein? Já vi 3 carros com bandeirinha. Se alguém tiver bandeirinha por aí, compra pra mim, porque eu não sei onde compra. Quero pôr bandeirinha em todas as janelas do carro. A equipe do Tite realizou o primeiro treino na Rússia, clima de festa. No domingão, a nossa seleção estreia contra a Suíça, 3 da tarde em Rostov. A primeira atividade da seleção brasileira em Sochi foi aberta ao público. O som tipicamente brasileiro não poderia faltar. Neste clima, muitos torcedores compareceram para ver as estrelas do Brasil. Alguns tentaram invadir o campo. E quem conseguiu driblar a segurança foi premiado com uma selfie ao lado de Casemiro. Nas arquibancadas, muitas crianças e o grito delas tinha endereço certo. Neymar! Neymar! Centro das atenções, Neymar realmente estava se divertindo. E para manter a alegria, o próprio camisa 10 preparou o cenário para a tradicional ovada em Fagner, que havia completado 29 anos ontem. Felipe Coutinho, aniversariante do dia, também foi devidamente homenageado. A seleção fica em Sochi até sexta, dia da viagem para Rostov, que será o local da estreia diante da Suíça no próximo domingo. No fim do treino, os jogadores fizeram questão de retribuir o carinho do público. Clima perfeito, né? Sol, a gente fica feliz pelo carinho, né, da torcida, da galera, a gente agradece todo o apoio. E, bom, acho que tá tudo maravilhoso, tudo nos conformes. E a gente fica feliz com tudo isso. É muito bom ter o carinho aí de todo mundo aí, ambiente fenomenal aqui na seleção. E o carinho da torcida é sempre importante para fazer a gente trabalhar cada vez melhor. A Copa já começou faz tempo, né? A gente está se preparando há muito tempo aí e estamos mostrando que estamos prontos. Entrevistado no dia na coletiva oficial, Alisson falou sobre a principal virtude da seleção na luta pelo título. Tenho certeza que a vontade de vencer é de todos, né? Acredito que todos nós, quando se iniciou essa temporada, aqueles que jogam fora, que jogam na Europa e os que jogam no Brasil, todos que começaram com o pensamento voltado para a Copa do Mundo, né? Se preparando para essa Copa do Mundo. No meu caso foi assim, começou a minha preparação para o Mundial desde a pré-temporada desse ano. Então, chegar nesse momento aqui é um sonho para a gente e a nossa vontade de vencer aqui é a nossa maior arma.
Em boa fase e cobiçado por grandes clubes da Europa, o goleiro da Roma também comentou sobre o futuro dele após a Copa. Vocês estão ansiosos também, né? Eu estou muito focado aqui no meu momento aqui na seleção. Como eu disse, desde o início da temporada eu esperei por este momento, né, e não quero que nada atrapalhe, então eu estou focado 100% nos meus treinamentos aqui. Minha concentração está voltada aqui para fazer o meu melhor aqui, e depois a gente resolve o resto. Chico, essa seleção do Tite, ela é bem diferente do que de antes de quando ele assumiu. Né, havia a suspeita de que o Brasil sequer passaria nas eliminatórias, se classificaria. Havia uma ressaca muito grande ainda do 7-1. E, de repente, apesar de toda a desorganização, de todos os problemas da CBF, com aquele estilo dele sério, sabe, como gestor de grupo, ele conseguiu algo que eu não acreditava. Eu lembro que nós tivemos aqui uma discussão quando o Tite aceitou o convite para a seleção. Eu achava que não ia dar certo, não pela incompetência dele, mas porque faltaria tempo para ele poder fazer desse grupo de jogadores um time. Poxa, e ele conseguiu. Ele conseguiu dar uma cara de time, ele conseguiu dar um padrão tático. Se não é uma seleção que empolga, como nós tivemos no passado, o Rivaldo, o Ronaldinho, o Ronaldo no mesmo time, sabe? É uma equipe batalhadora, uma equipe competitiva, está bem preparada. Pode ser campeã. Não é a maior favorita. Você tem a Espanha com esse status, você tem a Alemanha com esse status, você tem a própria Inglaterra, a França, mas enfim. Mas está entre os favoritos. Tem o respeito dos adversários. Mas o melhor que tudo isso que você falou é esse ambiente que nós estamos vendo aí. Ovada na cabeça do Fagner, ovada na cabeça do outro lá que fez aniversário também, ovada em todo mundo, brincadeira, alegria, diversão, o Tite olhando, dando risada, o Neymar depois foi lá dar um abraço no pessoal que estava lá no campo, deu uma volta olímpica, tirando selfie, assinando camisas e tudo mais. Isso que é Brasil. O brasileiro sempre foi um cara assim. Eu me lembro bem, acompanhei algumas Copas e quando o Brasil não agia dessa forma, nada dava certo. Quando você não está legal no ambiente onde você trabalha, você começa a tratar os outros que estão fora com indiferença, você nunca tem tempo para ninguém, você não vai atender o pessoal que vem te pedir autógrafo, estou com pressa, preciso ir no banco, você quer babá. Agora, quando você está bem com você e está bem no ambiente de trabalho que você desempenha as suas funções, olha aí, dá isso aí, olha. Gozação atrás de gozação, 29 anos. Você acha que o Fagner vai esquecer esse aniversário? Jamais. Imagina os russos na arquibancada. O russo é um povo alegre, é um povo divertido. Não é um povo. Nada, tô achando que estão batendo nele. Não estão batendo nada. Está na cara que é alegria, que é festa, que o pessoal está tirando um sarro, está festejando o aniversário do companheiro, do jeito que o russo gosta. O russo é um cara alegre, é um cara divertido. Às vezes sai porrada, porque o russo é meio ignorante também. Mas isso são outros 500. Agora, na hora de diversão, é diversão. Então, você vê o ambiente da seleção. Tá leve. O ambiente está leve. Como estava o ambiente do Corinthians quando o Tite era treinador. Depois, quando o Carille pegou. Então, quando o time está assim, bicho do céu. Tipo o nosso time aqui. Exatamente. A gente vai, um ajuda o outro. Michele, estou com dor no pé. Não, fica sentado que a gente fala. Ainda bem que é no pé. É no pé. Então, quer dizer, é uma forma de você falar. Então, eu fico feliz por isso. Porque a gente tem que saber, a gente tem que ver que o ambiente é que, num torneio curto, o ambiente é fundamental. 7 jogos, né? 7 jogos, 8 jogos aí. Bom, o Gazeta Esportiva faz agora um balanço do que foi destaque nesta terça-feira lá na Rússia. Atual campeã mundial, a seleção da Alemanha desembarcou nesta terça-feira na Rússia. Os comandados de Joachim Löw viajaram em voo fretado que saiu de Frankfurt e se hospedaram na região de Vatuchinki, em Moscou, onde ficará a base da seleção. A Alemanha está no grupo F da Copa e estreia na competição domingo, ao meio-dia, contra o México. Quem também já está em solo russo é a seleção da Inglaterra. A equipe, campeã mundial em 1966, se hospedou no Forest Mix Club and Hotel, em São Petersburgo, protegida por um forte esquema de segurança. O time da rainha está no grupo G da competição e estreia na segunda-feira, 3 da tarde, contra a Tunísia. A segurança é uma das preocupações dessa Copa do Mundo.
2 dias antes da abertura do torneio, o país sede inaugurou um moderno Centro Internacional de Policiamento. O espaço fica localizado na região de Domodedovo, em Moscou, e vai abrigar policiais do mundo todo. Outra preocupação desse Mundial diz respeito à arbitragem. A Copa do Mundo da Rússia será a primeira com auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, mas nem por isso os juízes devem descuidar da boa forma. Pensando nisso, foi promovido um treinamento coletivo entre os homens do apito realizada na RZD Arena. O treinamento de hoje da França foi preocupante. O atacante Mbappé levou uma forte pancada no tornozelo e caiu no chão com muita dor. O craque do PSG ainda tentou voltar à atividade, mas não suportou a lesão e acabou deixando o treino. A seleção campeã mundial de 1998 está no Grupo C e estreia na Copa no sábado contra a Austrália. Na Espanha, o problema será após o Mundial. A equipe que venceu o torneio em 2010 está no Grupo B e começa a caminhada na Rússia nesta sexta-feira contra Portugal. No entanto, a seleção espanhola já sabe que no término da competição vai perder o técnico. Afinal, Julen Lopetegui foi anunciado como novo comandante do Real Madrid. Muito bem, Chico. O Mbappé já deu uma declaração dizendo que está tudo bem com ele, foi só um susto. Tornozelo esquerdo, né? Boa. Então, tranquilizando. Nossa, dividida com o companheiro, companheiro. Mas ele já pediu também para amenizar as críticas de São do Rami, porque foi acidente de percurso. Corta acontece. esse cara, pelo amor de Deus. O outro. Não o Mbappé, o outro. Eu só quero falar uma coisa. Toda a Copa do Mundo é jogada na hora errada, na minha modo de ver. Que é fim de temporada na Europa. Fim de temporada, está todo mundo num bagaço que não tem tamanho. É verdade. É horrível isso. Ainda bem que, por exemplo, o Neymar teve uma parada, se contundiu, teve tratamento, deu uma esparada de cabeça, veio para cá, veio para lá, agora voltou fazendo gol. Então, quer dizer, é complicado. Fim de temporada, disputa de Copa do Mundo, sempre vai dar zebra. Alguém vai se machucar sério. E quem vai apitar o jogo da estreia é um argentino, era para ser o Sandro Meirahit, nosso árbitro aí, o Sandro Meirahit concorria, mas ele vai ser só o 4º árbitro dessa partida de estreia. E hoje a gente chega ao fim da série O Outro Lado da Bola, que visa detalhar a estrutura do futebol belga e do futebol suíço. No último episódio, a gente vai fazer um balanço de como a Suíça se aproveita, até mesmo dos imigrantes, para garantir um bom futuro no esporte. Na seleção suíça tem muito jogador com dupla nacionalidade. Aqueles que são suíços, mas também têm outra nacionalidade. Isso reflete muito o que acontece no país inteiro. Quando a gente anda pela Suíça, a gente encontra muito acampamento de imigrante. E eles são sempre lugares mais humildes, mais afastados da cidade, onde os imigrantes ficam. Mas eles ainda têm assim, a sua nacionalidade, ficam com a bandeirinha da Albânia, do Kosovo. E tem muita criança com dupla nacionalidade que também tem o sonho de ser jogador de futebol e virar, por que não, um novo Shaqiri. Pode ser desses acampamentos de imigrante que está o futuro do futebol suíço, por que não? Die Schweiz ist ein typisches Einwandererland, also 30% der Leute, die hier wohnen, oder 40% haben auch einen zweiten Pass oder haben einen ausländischen Pass und sehr viele Kinder von Italienern, Portugiesen, Leuten aus Ex-Jugoslawien, die in die Schweiz kamen, die haben dann Fußball gespielt und so hat sich auch die Nationalmannschaft entwickelt und ist ein Spiegelbild der Gesellschaft jetzt. Die es bis an die Spitze geschafft haben, die in Europa in großen Clubs und großen Ligen spielen. Und ich denke, dass sie gemeinsam auch nicht nur im Club, sondern auch mit der Nationalmannschaft an die Spitze kommen wollen, vereint sie so stark, dass sie einen Teamgeist entwickelt haben, der sich natürlich über den Erfolg definiert. A gente está aqui na sede do SV Augst, que é um pequeno clube da pequena cidade de Augst. É uma cidade que fica perto de Basel. E foi aqui nesse clube que começou o maior jogador da seleção suíça, o Shaqiri. O Xherdan Shaqiri, ele nasceu no Kosovo. Ele veio bem cedo aqui para a Suíça. E foi nesse campo, nesse gramadinho, nessa pequena sede, que ele começou a carreira bem pequenininho.
Die Schweiz hat einen Künstler, einen Artisten, das ist Xherdan Shaqiri. Bei ihm weiß man nie, was passiert. Er kann ein Spiel entscheiden mit seiner Genialität. Er kann aber auch das Spiel kaputt machen, wenn er keine Lust hat zu spielen. Die Schweiz ist sehr von ihm abhängig, von seiner Klasse. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft, wie schon gesagt. Wir sind gut aufgestellt, wir haben eine gute Arbeit in den Clubs getätigt wird, eine gute Arbeit, finde ich, auch beim Verband, eine gute Zusammenarbeit. Ich glaube, wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Es kommen viele sehr, sehr gute Spieler. Einige spielen schon jetzt in der Nationalmannschaft mit Nico Elvedi, Brele Embolo, Manuel Akanji, da kommen viele gute junge Spieler raus und ich denke, die Nationalmannschaft wird in Zukunft sich noch verbessern. Mas eu acho que a Suíça com o tempo vai conseguir ainda ir mais longe. Eu acho que a gente chegou nas oitavas de final na Copa do Mundo, por que esse ano não chegar nas quartas de finais, né? Acho que tem que ir passo por espaço e vamos ver o que vai acontecer, mas é claro que seria uma grande vitória, né, conquista para a Suíça dia levar troféu assim para a seleção nacional. Die Schweizer werden ihr Team sicher auch unterstützen und dann hängt es halt auch von den Resultaten ab, wie weit diese Begeisterung die Mannschaft auch tragen kann und wie weit diese Begeisterung dann auch in der Schweiz immer größer werden kann. Bei guten Resultaten wird sicher die Begeisterung hier auch immer weiter wachsen. Sollte die Schweiz nicht ganz erfolgreich sein, dann ist das Interesse halt auch rasch auch etwas klein. Niklas, du spielst sehr gut. Danke. Hast du einen Traum zu Spiel bekommen? Ja, ich will in die Schweiz kommen zum Fußballspielen. Ja. Also in der Nacht. Hast du einen Traum zu Goalie werden? Torwart. Und Sie? Mögen Sie Fußball? Sehr, mein Traum. Sehr, ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 10 Jahre, bald 11. Und Sie sind Schweizer? Nein, ich bin Albaner, aber ich bin hier aufgewachsen. Okay. Você vê muitas crianças assim sonhando em ser jogador aqui na Suíça? Eu acho que sim, cara. Esse era meu sonho quando eu era criança. Morava em Lausanne, eu ia assistir o Lausanne e eu ia lá com os amigos e eu queria, minha vontade era jogar lá, passar na televisão, quando tu assistia grandes jogos na televisão, Champions League ou até Copa do Mundo. É um sonho, cara. A gente tem que batalhar, a gente tem sonho e tem sacrifício. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas eu acho que cada sonho que uma pessoa tem vai passar por caminho difícil. Então, mas a gente tem que dar o máximo para poder alcançar esse sonho. E você como jogador agora, o que você pode passar para crianças que querem esse sonho? Não, acreditar, não se importar do que os outros vão te falar. Que você não vai conseguir, essas coisas todas aí. O importante é que você acredita no seu sonho, acredita que você pode conseguir e como a gente fala, né, para alcançar a lua para alcançar as estrelas tem que alcançar a lua, né? Hier oben in der Loge bringen uns perfekt. Weit weg vom Schmetterlingseffekt. Weit weg von Emotionen und Defekt. So etwas habt ihr erlebt ich nie.
O Gazeta Esportiva está de volta destacando a prova ciclística 9 de julho. Você que tinha perdido o prazo para inscrição, se deu bem, hein? Porque a direção da prova prorrogou a data até a próxima sexta-feira, dia 15 de junho, aniversário do meu filho número 1. Então, não perca tempo, vá até o site gazetesportiva.com, faça o seu cadastro, inscreva-se, prepare a sua bike, deixa ali o pneu no jeito. Aliás, tem várias dicas ali para quem pedala lá no site gazetesportiva.com. Beleza? Então vai lá, é só até sexta, aí acabou mesmo, tá bom? E eu quero mandar um beijo muito grande pro aniversariante do dia, Jonas Campos, Jonas Musetti Campos é o nome dele. Jonas, um beijo para você, muita saúde, muita felicidade, repórter aqui da TV Gazeta, também tem um blog lá no site gazetesportiva.com, a mãe dele é uma mulher maravilhosa, a gente conheceu no evento lá. Olha que família bonita, viu, Jonas? Muitas felicidades para você e que a sua vida seja sempre assim, linda e brilhante, viu? Competente, Jonas, hein? Muito. E lançado aqui Começou aqui, como estagiário, né? Onde será que irá parar? Onde será? O céu é o limite para pessoas que têm o talento dele. E falando nele, o Jonas esteve hoje no CT Pelé acompanhando a preparação do Santos para o duelo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. E o Peixe ganhou um desfalque de última hora. O atacante Rodrigo com Y foi cortado da delegação que viaja ao Rio, mas não por decisão do clube. Em nota oficial, o Santos diz que o jogador tem condições de jogo e dá a entender que as negociações do atleta com o futebol europeu atrapalharam aí a participação do Rodrigo na partida. O comunicado da equipe diz ainda que o interesse dos clubes europeus sobre o jogador permanece, mas que o Peixe não cederá a pressões desproporcionais. Se o Rodrigo não deu as caras no treino, quem apareceu para falar na coletiva foi o atacante Gabigol, que comentou o momento ruim que o Peixe atravessa. Gabriel, o artilheiro do Santos na temporada, com 12 gols, vem para a entrevista coletiva tentando explicar a má fase do clube. É difícil a gente citar uma coisa que pode estar levando a isso. Porque cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. E contra o Fluminense vai ser uma nova história, a gente tem que estar muito focado, muito concentrado. O time deles é muito bom, quase não dá contra-ataque, é um time que marca muito forte, é muito bom taticamente. Então, creio eu que vai ser um novo jogo, uma nova história. E quem errar menos vai ser vitorioso. Momento conturbado para o Peixe, pertinho da zona do rebaixamento. E para o técnico Jair Ventura, contestado no cargo. A gente sempre joga por ele, para nós, para a nossa família, para a nossa torcida. O Jair é um cara que não sou muito bom para falar dele, porque é um cara que tem me ajudado muito, um cara que é espelho para todo o elenco. O trabalho está sendo muito bem feito. Obviamente que com as derrotas as críticas vêm, isso também acontece, mas ele é um cara que a gente torce para que ele fique, para dar continuidade no trabalho, está sendo bem feito. Gabriel, que deixou o Santos muito jovem para se aventurar no futebol europeu, não deu muito certo por lá e retornou ao Peixe por empréstimo. Hoje, além de tentar retomar o seu melhor futebol, ele dá conselhos ao garoto Rodrigo. Ele conversando com a família, ele vendo os objetivos que ele quer ter na carreira, ele vai decidir o melhor momento. Eu acho que é muito pessoal isso, é de cada um. Então eu creio que quando ele achar que tem que sair, a gente tem que apoiar ele. Mas claro que a gente quer que ele fique, porque é um jogador que ajuda a gente, um bom amigo de grupo, um cara excepcional. Então a gente torce para que ele fique, mas sim, se ele for embora, a gente vai torcer por ele porque ele merece muito. Palavras de quem não nega que sonhava em estar na Copa do Mundo, defendendo a seleção brasileira. Fica alguma frustração? Não, eu acho que era um objetivo meu, obviamente, mas acho que é o objetivo de todos os jogadores. Se tu perguntar pro Rodrigo se ele queria ir, ele também queria. Ou para outros jogadores. Eu acho que é um objetivo de todos os jogadores. Então, se eu voltar para o Santos ou ir para outra equipe e falar que eu não quero ir para a seleção, é uma coisa que não dá para entender. Então, não fiquei frustrado não. Torço para meus amigos que foram. Já pude fazer parte do elenco, então eu quero que eles ganhem para a gente. Estou torcendo bastante. Bom, sobre o Rodrigo, tem aí a nota do Santos, tal, mas também tem algumas controvérsias, né? A UOL acabou de ouvir o empresário, o agente do Rodrigo, e disse que esse
afastamento do Rodrigo do jogo contra o Fluminense já estava combinado. Quer dizer, então, sabe, e as negociações com o Real Madrid estão bem avançadas. Tudo bem, mas aí assim, tá combinado, Chico Lang? Então o Santos não expõe o jogador. E é chato isso também. Eu entendo, tem a negociação, mas aí não joga porque está sendo negociado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada né? a ver, ué. Tem a não ser que exista algo aí que nós não saibamos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não boto a minha mão no fogo. Quando se trata de Santos Futebol Clube, eu não boto minha mão no fogo. Difícil um garoto aí, boa gente, aí de repente decide que não vai embora, não vai jogar. Mas é tal negócio. Desde a época do Pelé, nos anos 60, sumiam malas de dólares no avião. O Santos era o único time brasileiro que é posterior jogar por causa do Pelé. E o Pelé ganhava por jogo $1.000, enquanto os outros ganhavam 100. Isso nos anos 60 e 70. Quer dizer, o Santos sempre teve uma escola boa e grandes jogadores. Se o Santos soubesse ter economizado todo o dinheiro que ganhou em cima das revelações que ele fez, nossa, o Santos hoje seria um dos times mais ricos do mundo. Claro. E se tem um time mal administrado no Brasil, é o Santos. Então você vê que coisa engraçada. O Neymar foi vendido agora por 800 milhões para o Paris Saint-Germain e tem ainda neguinho processando o Santos para receber dinheiro do Neymar, que dá venda para o Barcelona. Então, realmente, aconteceu isso com o Robinho, com o Diego, aconteceu isso antigamente com o Juari, antes, nas Meninas da Vila, Newton Batata, com todo mundo acontece isso. O Santos é mal administrado, o Santos está na mão de pessoas que altamente, suspeitas. Não é possível, bicho. Como é que um time que ganha a grana que o Santos ganhou dos anos 60 para cá, e tudo em dólar, por causa do Pelé, em cima do Pelé, todo mundo, o Santos cresceu e apareceu por causa do Pelé. E aí a hora que o Pelé faz, ele sai de lá, tem uma série de jogadores sendo revelados, e toda vez que um vai ser vendido dá problema, quer dizer, toda vez um vai ser vendido dá problema. Quando o Gabigol saiu também deu problema. Deu problema. Então quer dizer que e aí um negócio... queima o atleta com a torcida, porque o que parece, pelo comunicado, pelo que estão falando, é que ele, tipo assim, hoje nem apareceu. Imagina. Tipo assim, não deu as caras, não deu satisfação. Foi isso. Estranho, né? Não foi isso, e olha, vou dizer uma coisa para vocês. Deve ter o aval de alguém. Esses dirigentes do Santos não passam por uma rigorosa investigação lá do herói de Curitiba, o Moro. Não passam. Não passa. Por uma rigorosa investigação. Só para abrir aspas aqui. Segundo o staff de Rodrigo, o Santos combinou com eles que o jogador assinaria contrato com o Real Madrid antes da viagem para o Rio de Janeiro. Bom, então deve ter assinado o contrato. Mas, gente, não exponham o atleta. Só isso, eu acho isso muito chato. E outra, o atleta ainda assinou, ok, fala tchau, vai embora. Mas não assinou ainda, trabalha. No Palmeiras, a terça-feira foi de despedida. A reportagem, Alexandre Silvestre. Bom, pessoal, aqui no Palmeiras, treino fechado para a imprensa, é a preparação do Verdão para o jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro amanhã no Allianz Parque, diante do Flamengo, com mais de 30 mil ingressos vendidos. Bruno Henrique e Felipe Melo voltam de suspensão automática. Fora de campo, Gustavo Scarpa perdeu na justiça para o Fluminense, os advogados do atleta vão recorrer e o clube de Palestra Itália pode até entrar nessa parada, nessa dividida com dinheiro para tentar resolver logo essa história e ter de volta o Gustavo Scarpa. Quem está indo embora do Palmeiras é Tietê. Assinou com o Dínamo de Kiev da Ucrânia por 5 temporadas e é muito grato mesmo ao Palmeiras pela transformação radical que rolou na vida dele. Tietê, de 2 anos para cá. A única coisa que eu não queria que acontecesse era sair do Palmeiras de uma maneira diferente da qual eu entrei, né? Que foi pela porta da frente, eu queria sair dessa mesma maneira. Então... saio contente daqui, acho que deixei coisas boas, fiz coisas bastante legais aqui, bem legais. Então estou bastante feliz. Acho que eu cheguei no clube de graça, acho que eu deixei uma boa quantia aí para o clube. Estou feliz pelo que aconteceu aqui, sou muito grato ao Palmeiras, né? Que foi que me tirou lá do Audax. No Audax ainda morava em Guanás, eu pude... mudar, dar uma condição melhor para minha família. Acho que esse é um novo ciclo que vai começar na minha carreira agora. Então acho que tem coisas boas para vir também para frente. Conquistei um título, fiz mais de 100 partidas, que eu acho que não é pouca coisa, né? Hoje em dia é um clube grande. E agora falando como pessoa, saio mais maduro. A humildade é a mesma. Maduro?
Envergonhado? Ciumento? Dia dos namorados, Tietê. Olha ela aí, o seu amor, na coletiva ao lado dos parças. Cadê a sensibilidade, meu garoto? Amor, feliz dia dos namorados, te amo. E eis que Edu Dracena ganha a palavra e pergunta o seguinte pro ex-camisa 8 do Palmeiras. Eu queria saber o número da sua camisa lá e o porquê. Lá vem. Não, a camisa 6 é porque eu gosto de atletas que jogam com a camisa 6. Já deixei claro que eu sou fã do Thiago Alcântara. E então eu escolhi, tem mais jogadores que usam ela também. Cita. Não dá não. Vou citar mais não. Pogba também usa 6, então. Por isso. Vai lá pertinho agora. E agora eu, tá vendo? E no fim, Tietê engole a emoção antes de partir para uma nova aventura. Agradecer os torcedores que mandaram muitas mensagens aí, o pessoal que torceu para mim desde que eu cheguei, desde a minha chegada. Então, deixar um abraço para todo mundo. Dizer, não vou chorar não. Agradecer muito o carinho de todo mundo. Eu sempre fui quem eu sou aqui, dentro e fora de campo, né? Nunca tentei me passar para outra pessoa. Então, quem gosta de mim, gostou do Danilo de verdade, além do Tietê. Valeu? Um abraço. Tá emocionado, hein, o Tietê? Olha, vou falar uma coisa para você, Michele Celso, grande jogador, que seja feliz. Ganhou o troféu Mesa Redonda. Ganhou o troféu Mesa Redonda. Ganhou o troféu Mesa Redonda no ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Jogou muito bem. E um revelado pelo Fernando Diniz, né? A gente estava falando tanto do Fernando Diniz domingo passado, né? E ele pelo menos revelou aí o Tietê está indo embora. Agora, o Palmeiras que se cuide, viu? Porque ele está indo para o Dínamo de Kiev, né? Da Ucrânia. Agora, e onde tinha a maior biblioteca do mundo lá, ainda tem, a maior biblioteca do mundo está lá em Kiev. A biblioteca é fantástica. Tem tanto livro lá em Kiev que ninguém sabe ainda os livros que tem. Ai, que beleza, que sonho. Né? Claro, você vai ler em russo. Não está em russo, não. Está em árabe, está em grego, tem tudo mas olha... Melhorou. Melhorou. É história, coisa histórica. Tô brincando. Está em aramaico. Tá em aramaico, tem tudo quanto é livro. Coisa do Mar Morto, tá lá. Sânscrito, está até em sânscrito. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O nosso amigo Keno também está se mandando, hein? Para a Arábia. Para a Arábia. Tem proposta. Né? Tem proposta. Já o Palmeiras tem uma multa de 10 milhões de euros. Os caras vão pagar. Então, se chegar e pagar, leva. E o dinheiro é todo do Palmeiras, hein? Do Keno, hein? Todo do Palmeiras. Né, Michele? É todo do Palmeiras. Sabe o que é, Chiculani? É que hoje é dia dos namorados. E eu quero saber, vocês vão comemorar? Ah, sim, lógico, evidente, com a eterna namorada, minha mulher, a Rose. Grande beijo pra ela. Celso, tem programa pra hoje à noite? Não tem. Não? Então. No Corinthians, o técnico Osmar Loss comandou o último treino antes do embarque para Salvador, onde amanhã a equipe enfrenta o Bahia. Osmar Garrafa, é com você. É isso, Michele. Há pouco, aqui no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians encerrou os preparativos para a última partida do Timão dentro do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Amanhã, em Salvador, o Corinthians enfrenta o Bahia. O técnico Osmar Loss concedeu entrevista coletiva e, claro, vai pressionado até a boa terra, porque em 6 jogos no comando da equipe, o time venceu uma única vez. Osmar Loss fala, inclusive, desse incômodo, dessa única vitória em 6 jogos à frente do Timão. Me incomoda muito porque eu sou um cara vitorioso. Eu trabalho há 23 anos de futebol e venci por todos os clubes que eu passei. Quando não se traduziu em título, se traduziu na promoção de atletas, se traduziu na formação de jogadores que estão jogando no cenário mais alto mundial. Então, eu acho que uma pessoa que tem tanto sucesso, entre aspas, para aquilo que eu me predispus a fazer, incomoda qualquer um. Eu acho que se vocês, repórteres que trabalham numa mídia esportiva e daqui a um pouco não conseguem atingir as melhores perguntas, não conseguem fazer as melhores entrevistas, vocês se incomodam também, porque vocês sabem da capacidade que vocês têm. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha competência, eu conheço a minha qualidade.
E isso me incomoda profundamente. O time para amanhã ainda não está oficialmente escalado. O Loss tem vários problemas, jogadores servindo seleção brasileira, seleção paraguaia, jogadores no departamento médico, e de acordo com a atividade de hoje, ele deve promover ou pode promover uma única alteração na equipe. Ele nos fala se Marquinhos Gabriel será ou não titular na vaga de Matheus Vital. A gente, na nossa avaliação, o Vital já está habituado com o que a gente faz em campo e o Marquinhos ainda não tinha tido essa oportunidade. A gente percebe que nos 2 jogos em que a gente jogou com o Pedrinho e com o Vital, o nosso time faltou um pouco mais de profundidade. São 2 jogadores que gostam de jogar mais caindo pelo centro do campo e a gente acha que muitas vezes isso nos limita nas opções de jogo. E o Marquinhos é um jogador, por ser canhoto, jogando pelo lado esquerdo, no caso de ele entrar amanhã, um jogador que a gente espera que possa dar essa profundidade que a gente não vinha tendo quando joga Pedrinho e Vital nos lados do campo. Depois da partida contra o Bahia, os jogadores do Corinthians serão dispensados por 10 dias. Aí se reapresentam e iniciam uma mini pré-temporada para a retomada da temporada. O técnico Osmar Loz, em entrevista coletiva, falou da importância desse tempo que ele vai ter com os jogadores do Timão para a montagem do elenco para a sequência de 2018. Eu me considero um treinador muito qualificado na preparação das equipes, no dia a dia de treinamento, no conseguir mostrar para os atletas aonde tem as virtudes para serem exploradas e as fragilidades para serem controladas. Então, fico muito ansioso para poder dar o treinamento, para poder ver, de fato, a equipe respondendo aquilo que a gente treina diariamente. Hoje seria muito presunçoso da minha parte fazer grandes mudanças. Com tão pouco treino, eu acho que a chance seria muito maior de dar errado do que de dar certo. Mas com o treinamento eu tenho certeza e convicção de que a gente vai melhorar muito. É isso, Michele. Daqui a pouco, então, a delegação deixa aqui a concentração, seguindo para o aeroporto, vai para Salvador. Amanhã, 21h45, o Corinthians enfrentando o Bahia com essa dúvida entre Matheus Vital ou Marquinhos Gabriel. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Meu caro Celso Cardoso... Diga, Chico Lang. Não tem uma dúvida só. O Corinthians é a dúvida. Não é uma dúvida, porque tem uma dúvida, não. O Corinthians é a incógnita. A grande incógnita. Que tomara que amanhã não perca, pelo menos, né? Segure o empate diante do Bahia, aí com 8 desfalques, com esse técnico que eu não gosto, sou sincero de falar. Então, convidando ele para o Mesa Redonda, então, você não vai falar isso na cara dele? Eu vou falar isso na cara dele. Eu não gosto do seu trabalho. Ué, dá licença. Eu prefiro um profissional mais categorizado. Agora, já que estão colocando ele lá, paciência. E tomara que empate. E depois da Copa, vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que melhore, né? Balbuena, Rodriguinho, um monte de gente. Ih, vai todo mundo lá com o Carille para as Arábias. Bom, resultado da nossa enquete aí na hora de encerrar o programa, a gente perguntou se o São Paulo termina a rodada como o melhor paulista no Campeonato Brasileiro. A maioria disse que sim. 77% dos votos. A gente fica por aqui, encerra o programa, lembrando os 15 anos sem o grande Itamar Assunção. Beijo. Tchau.